Olá, meu amado, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. O tema dessa semana é o batismo do Espírito Santo. Talvez você que está me ouvindo já ouviu pessoas falarem, ou você talvez é uma dessas pessoas que falam, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, ele fala em línguas, isso ou aquilo. Querido, hoje eu quero te mostrar a você o que Jesus fala, o que a palavra de Deus nos fala, o que é o batismo do Espírito Santo. O que fulano falou, o que ciclano falou, isso eu não quero saber. Mas eu quero te mostrar o que a Bíblia nos fala sobre isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que existem duas ações distintas no Espírito Santo, ou seja, duas ações separadas, mas do mesmo Espírito, do Espírito Santo. A primeira ação do Espírito Santo sobre a vida daqueles que é batizado pelo Espírito Santo é você receber a presença do Espírito através da sua fé em Jesus. Sabe o que é isso? Quando você se entrega a Jesus verdadeiramente, você começa agora a sentir aquele nojo do pecado. Você começa agora a sentir o que agrada e o que não agrada a Deus. O Espírito ele começa a te convencer sobre as coisas que é certo e as que são erradas. João capítulo 16, versículo 8 vai falar assim, olha, quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira ação do Espírito Santo. É você receber a presença do Espírito através da sua fé em Jesus. Mas a segunda ação deste mesmo Espírito, o Espírito Santo, a segunda ação é você ter uma experiência, preste atenção, é você ter uma experiência adicional do poder do Espírito Santo para a obra. É você ter uma experiência adicional do poder para a capacitação para a obra. Sabe, querido, aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, ele faz a obra de Deus. Ele tem sede da obra de Deus. Ele quer fazer a obra de Deus. Quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes dos apóstolos, o livro de Atos vai mostrar ali as ações dos apóstolos. Então, quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, as ações dos apóstolos, você vai ver que todos eles ali fizeram o que fizeram porque eles tiveram o batismo do Espírito Santo, ou seja, eles se tornaram ousados naquilo. Eles buscavam fazer a obra de Deus. Quem não tem o batismo do Espírito Santo, ele se torna uma pessoa morna, uma pessoa parada, uma pessoa estacionada. Não importa, você estar na igreja todos os dias não quer dizer que você é batizado pelo Espírito Santo, não, querido. Você falar em línguas não quer dizer que você é batizado pelo Espírito Santo, não. Mas para mim saber se você é batizado sim ou não pelo Espírito Santo, para você saber se você é sim ou não batizado pelo Espírito Santo, você tem que começar a mostrar as suas obras, para revelar as obras de Cristo. Você tem que começar a ter ações, buscar fazer o Evangelho de Deus acontecer. Você está conseguindo me entender? Eu vou ser até um pouco mais ousado no que eu vou falar aqui. O não falar em línguas não quer dizer que você não seja batizado pelo Espírito Santo. Mas sim, é você ter sede da palavra de Deus. Isso sim, mostra se você é batizado sim ou não no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque lá em João capítulo 14, versículo 26 fala assim, olha, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Sabe o que é isso? Ele vos fará ter desejo pela palavra de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é batizado pelo Espírito Santo, ele tem desejo de fazer a obra, ele tem desejo de estudar a Bíblia, ele tem sede de conhecer a palavra de Deus. Porque é o próprio Jesus que vai falar, olha, eu vou subir, mas vos enviarei o Espírito, o Consolador, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho feito. Isso é o Espírito Santo. Isso é a pessoa ser batizada pelo Espírito Santo. Se você é uma pessoa que não tem sede para isso, se você é uma pessoa que só está nos cultos e não faz mais nada, se você é uma pessoa estacionado, parado, desculpa a sinceridade, mas você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Você precisa ter sede da obra. Quando você pega o livro de Atos, os apóstolos, se eles não fossem cheios do Espírito Santo, se eles não fizessem o que eles fizessem, se eles não fossem ousados, a palavra, o Evangelho não tinha chegado a mim, a você. E um certo dia, lá em Atos mesmo, um certo dia,
Paulo vai virar para umas pessoas, Atos 19, e olha o que vai acontecer. Atos 19, versículo 1. Sendo assim, Atos 19, eu estava em João, Atos 19, versículo 1, veja só que a palavra fala. E aconteceu que Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso encontrou ali alguns discípulos. E lhes indagou: recebeste os Espírito Santo na época em que crestes? Ao que replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo vocês batizaram? Sabe o que Paulo está falando aqui? Ora, que tipo de cristão vocês são? Como vocês creram em Cristo? Como vocês batizaram pelo batismo de João e não receberam o Espírito Santo? E não tem sede para a obra, não tem vontade de fazer a obra, não tem ação, não tem atitude. Mas eu quero terminar esse vídeo falando com você agora. Se você tem fé, se você tem certeza que é Cristo na sua vida e você tem fé para isso, eu quero que você coloque a sua mão na altura do seu coração agora. E eu vou orar. E a sua vida hoje vai ser mudada. O Espírito Santo vai pairar sobre você. E você vai desejar fazer a obra de Deus a partir de hoje. Teu Espírito Santo não é falar em línguas. Teu Espírito Santo não é estar na igreja todos os dias. Teu Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, é querer anunciar a obra de Jesus para todos. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a qual Paulo pregava, a qual Lucas anunciava, a qual eu venho agora anunciar, que essas pessoas recebam agora o Espírito Santo sobre a vida delas e que elas venham ter desejo pela palavra e pela obra. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.